E aí, gente, tudo bom? Espero que sim, espero que vocês estejam bem e se cuidando. Vamos dar então continuidade às nossas aulas. A gente vai começar corrigindo a atividade e aí sim prosseguindo para o conteúdo que a gente tem que seguir, tá bom? Vamos lá então. Então vamos lá, gente. Continuando a nossa aula, a gente vai corrigir as atividades como eu tinha falado no final da última aula. Então, vocês me mandaram, mandaram, eu corrigi, respondi a vocês, mas agora a gente vai dar uma passada geral pelos exercícios. A primeira questão ela diz assim: o que foi a política de cercamentos? Foi o período em que se começam a confiscar os campos para o cultivo da pecuária, ou seja, as ovelhas, para pegar a lã, para usar essa lã como matéria-prima. Então, a política dos cercamentos confisca terras que antes eram usadas para agricultura, que agora vão ser usadas para deixar as ovelhas e cultivar a lã. A 2 diz o seguinte: como era dividido o parlamento inglês antes da Revolução Inglesa? Então, o parlamento inglês era dividido em Câmara dos Lordes e Câmara dos Comuns. Destaque algumas características do reinado de Elizabeth I. A gente tem aí a questão dela não ter deixado herdeiros, dela ser a filha do Henrique VIII, dela ter tido um governo rígido, mas que dialogava com o parlamento, que buscava trazer o parlamento para junto do governo. Tudo isso são características do reinado dela. O que foi a Guerra Civil Inglesa foi o período em que, devido às tensões com o parlamento, se surge esse conflito, essa guerra, e aí a gente tem de um lado os exércitos do rei e do outro o exército do parlamento. Então, devido a essa tensão entre rei e parlamento, eventualmente surge um conflito, uma guerra, e a gente vai ter, já emendando na próxima pergunta, nomeado como governante após o fim da guerra, o Oliver Cromwell. Muita gente nessa questão aqui, mais de uma pessoa, mais de 2, 3 pessoas, não sei ao certo, botaram que o governante após a Guerra Civil foi o Abraham Lincoln. Gente, a gente está falando de Guerra Civil Inglesa, a gente não está falando da Guerra Civil Americana. Leiam um pouquinho, tenham mais cuidado ao fazer essas atividades, não simplesmente copiem o enunciado da questão, colhem no Google e botem a primeira coisa que vocês virem. Não façam isso. Façam as atividades com cuidado, façam com atenção. Muita gente que foi na internet, jogou o enunciado no Google e respondeu a primeira coisa que apareceu. Eu fui aluno, eu sei como é que funciona, eu sei quais são as técnicas que vocês usam, então façam com mais atenção, façam com mais cuidado. Continuando, o que foram os atos de navegação? Foram as medidas adotadas pelo Cromwell para favorecer o comércio da Inglaterra através da política da Marinha. A Revolução Gloriosa, o que foi? Foi justamente a troca de governantes. É quando sai o Jaime II e entra o Guilherme de Orange. Revolução Gloriosa porque não houve conflito como houve na Guerra Civil Inglesa. Então, foi uma revolução em termos pacífica. Revolução Gloriosa por conta desse fato. Cite alguns dos princípios do iluminismo. Então, a gente tem a questão da razão, do cientificismo, a valorização das liberdades individuais e mais. Todas essas eram princípios iluministas. Como os iluministas enxergavam a economia? Eles viam a política liberal como a melhor solução para a economia. Então eles queriam liberdade de comércio, eles queriam que o Estado, na figura do rei ou na figura de qualquer governante, não interferisse na economia. Então os iluministas enxergavam a economia de maneira liberal. Eles queriam essa política adotada para a economia. E 10. O que foi o movimento do despotismo esclarecido? Então, é o período em que, influenciado por ideias iluministas, esses reis da Europa começam a adotar essas medidas com medo de que, se as ideias iluministas comecem a se difundir ali dentro dos países deles, eles vão ter problemas como os reis da Inglaterra tiveram. Então, temendo perder o poder, temendo ser deposto, temendo um conflito armado, esses reis eles adotam medidas que eram favoráveis pelos iluministas, liberdade de comércio. Eles começam a abrir mão de alguns privilégios, abrir mão do poder super centralizado que eles tinham para deixar a população em geral feliz e assim evitar movimentos de revolução.
Continuando na nossa aula, hoje a gente vai falar sobre a independência dos Estados Unidos, que é o capítulo 3 do nosso livro. A gente vai ver como a América Inglesa ela se desenvolve, que características levam ela a se desenvolver. A gente vai entender o que foi a Guerra dos 7 Anos e como isso influenciou no processo de independência dos Estados Unidos. Primeiramente, para a gente entender a América Inglesa, ou seja, a colonização que os ingleses fizeram no território que hoje é os Estados Unidos, a gente precisa entender a diferença entre colonização de povoamento e colonização de exploração. A colonização de exploração foi o que houve aqui no Brasil, onde os portugueses só estavam interessados em extrair os recursos, explorar o nosso território para poder lucrar economicamente. A colonização de povoamento, ela tem como vista se estabelecer no local, viver ali. A população sai de um local e coloniza outro lugar, tendo em mente a ideia de se viver naquele lugar. Então essa é a diferença e a gente vai ver os pontos que diferenciam cada uma delas. Na colonização de povoamento, a gente tem minifúndios, ou seja, a gente tem vários proprietários que vão ter vários pequenos pedaços de terra e ali eles vão produzir o sustento deles. Na colonização de exploração, na qual eles só estão interessados em pegar o máximo de um produto que eles conseguirem para levar isso para vender fora do local, eles vão ter latifúndios, ou seja, grandes pedaços de terra. Isso vai se emendar no próximo ponto. Então, colonização de exploração, eles têm latifúndios, que são grandes pedaços de terra, e eles vão plantar um só produto. Ou seja, por exemplo, como foi no Brasil, os grandes engenhos plantavam açúcar. Era o produto que estava dando dinheiro, era o produto que se queria explorar. Então, latifúndio, grande pedaço de terra, monocultura, plantam somente um tipo de produto. Na colonização de povoamento, a gente tem os pequenos pedaços de terra, porque a gente tem as pessoas querendo viver ali, então cada um vai ter um pedacinho da terra, e eles vão praticar a policultura, ou seja, a plantação de vários tipos de alimentos. Porque eles querem viver ali, eles não querem vender aqueles produtos. Os produtos que eles estão cultivando é para eles mesmos consumirem. Então, eles precisam ter essa diversidade, diferente da colonização de exploração. Outra diferença é a forma de trabalho. Na colonização de povoamento, a gente tem o trabalho assalariado, trabalho na qual se paga para se produzir. Onde se tem o interesse de viver, precisa ter um comércio desenvolvido, precisa ter dinheiro circulando. Se você paga alguém, essa pessoa ela vai precisar consumir, então o dinheiro circula na sociedade. Já na colonização de exploração, o objetivo é produzir o máximo que conseguir para vender. Então não é interessante para esse tipo de sistema pagar alguém para fazer esse tipo de trabalho. Como a escravidão era um grande mercado na época das colonizações, então essa era a forma mais eficiente de trabalho na colonização de exploração. Usar mão de obra escrava, mão de obra que você não precisa pagar, para que eles façam essa produção em massa e trabalhem. Na colonização de povoamento, a gente tem o estímulo à industrialização, ou seja, quanto mais desenvolvido o país for, melhor. Porque as pessoas estão vivendo ali, então quanto mais desenvolvido for, melhor vai ser as condições de vida deles. Na colonização de exploração, a gente tem restrições à industrialização, ou seja, as pessoas que estão comandando aquele lugar ali, que estão usando aquele lugar para explorar um tipo de produto, eles não querem que aquela colônia se desenvolva demais. Se ela se desenvolver demais, as pessoas podem começar a querer se tornar independentes. E essa não é a jogada, eles querem manter a colônia submetida à metrópole, como foi o caso aqui do Brasil. A gente tem Brasil, que era colônia de Portugal, e aqui a gente tinha uma colonização de exploração. Então, não queriam que a colônia se desenvolvesse demais, queriam manter ela dependente da metrópole. Outra diferença é o tipo de produção. Na colonização de povoamento, o mercado interno está em desenvolvimento. O que isso quer dizer? Eles estão produzindo para vender dentro do próprio país. Eles querem desenvolver aquele lugar ali, eles querem vender ali onde eles estão produzindo. Na exploração, não, a produção é voltada para o mercado externo, ou seja, como foi o Brasil, eles estão produzindo muito açúcar, mas o açúcar não fica aqui.
ele vai ser levado para a Europa para ser vendido. Então a produção é toda voltada para fora do local e não para dentro do local, como é na colonização de povoamento. Na colonização de povoamento, a gente também vai ter uma burguesia atuante. A classe dos comerciantes vai estar ali para fazer esse trabalho entre o produtor, as indústrias. Então, a burguesia atuante, ela faz a economia girar dentro do lugar. Na exploração, não. Eles querem que a colônia seja dependente da metrópole, ou seja, não tem autonomia suficiente para se desenvolver. Precisa estar sempre dependendo da metrópole, como foi o caso aqui do Brasil. Nos Estados Unidos, a gente teve os dois tipos de colonização, tanto a de povoamento, que ocorreu ao norte do território, quanto a de exploração, que aconteceu no sul do território. Na América Inglesa, o solo e o clima eram parecidos com o da Europa. Então isso faz com que as pessoas que estão chegando na colônia tenham familiaridade com o tipo de agricultura que dá para desenvolver ali. A primeira região que foi ocupada foi a costa leste, onde se estabeleceram as 13 colônias. Então, as 13 colônias eram grandes pedaços de terra na costa leste dos Estados Unidos, onde esses caras se estabeleceram pela primeira vez. A gente vai ter algumas diferenças entre a colonização que acontece nos Estados Unidos com a colonização que acontece aqui no Brasil. A principal delas é que a situação na Inglaterra estava difícil. A gente viu durante o reinado dos reis do Jaime I, do Carlos I, do Carlos II, a gente viu a situação na Inglaterra, e isso faz com que as pessoas comecem a ser perseguidas por causa da religião, fazem com que o rei tenha muito poder e o cidadão comum não tenha influência dentro da sociedade, e também a política de cercamentos. Muita gente que tinha um pedacinho de terra agora não tem mais. Então a situação na Inglaterra faz com que as pessoas queiram sair da Inglaterra em busca de um novo local. E o que estava na moda, o que estava se falando na época era que tinha um território além do mar que dava para viver lá. Então, aqui no Brasil, a colonização que Portugal fez com o Brasil era: a gente vai naquele território, vai pegar o que a gente quer e vai levar para vender na Europa. Nos Estados Unidos é diferente. A colonização é voltada para: a situação na Inglaterra está difícil, vamos para esse novo território em busca de uma condição melhor de vida. Ou seja, o objetivo inicial do povoamento nos Estados Unidos era: vamos para aquele local viver lá. Enquanto o pensamento para a nossa colonização era: Portugal pensava, vamos ao território, pegar o que a gente conseguir e levar para vender. Então essa é a grande diferença. No Brasil a gente tem a colonização e exploração, e nos Estados Unidos, apesar de ter tido exploração nas colônias do sul, a gente tem grande parte do desenvolvimento voltado para o povoamento. A coroa inglesa, ou seja, os reis, viam na Nova Inglaterra um refúgio para pessoas indesejadas. Ou seja, se você não fosse da religião do rei, você era indesejado na Europa. Se você não concordasse com o Estado absolutista, você era indesejado na Europa e na Inglaterra. Se você não tinha mais uma terra, não poderia servir, não poderia produzir de alguma maneira, você não era legal para a Inglaterra. Então essas pessoas, por causa dessa pressão, por causa desse sentimento ruim que fica na Inglaterra, eles acabam saindo por vontade própria da Inglaterra em busca de um território melhor para viver, que no caso eram as colônias. Vai se estabelecer então, nesse território, uma política de self-government, ou seja, governo próprio. Aqui no Brasil, e eu estou sempre dando esse exemplo para vocês terem uma comparação, aqui no Brasil, Portugal estava diretamente ligado com o que acontecia aqui na colônia. Eles estavam comandando de longe o que acontecia na colônia. Lá nos Estados Unidos era um pouquinho diferente. O governo da Inglaterra não estava ligando muito para o que estava acontecendo na colônia, porque justamente eles viam nesse território que estava surgindo, chamado de Nova Inglaterra, um refúgio para pessoas indesejadas, ou seja, eles não tinham interesse no que aquelas pessoas estavam fazendo lá. Então, é a grande diferença que a gente tem. Aqui no Brasil a gente estava sob rígido controle de Portugal, enquanto que nos Estados Unidos a Inglaterra não estava ligando muito para o que esses caras estavam fazendo e estavam deixando eles se desenvolverem do jeito que eles achavam melhor. Aí, uma ideia para a gente ter sobre as 13 colônias. Então, essa é o pedaço dos Estados Unidos que foi ocupado durante a primeira parte dessa ocupação. Então, a gente tem aí as 13 colônias.
Em verde, as colônias do norte, em amarelo, as colônias do centro e em roxo, rosa, a gente tem as colônias do sul. Então a gente tem nas colônias do norte o povoamento, as de centro equilibrando aí entre povoamento e exploração, e no sul, exploração. Mas essa grande diferença dessas pessoas estarem ali basicamente por vontade própria, querendo se desenvolver dentro daquele território para fugir da Inglaterra, já traz um contexto diferente do que o Brasil viveu sob o domínio de Portugal. Aqui para vocês entenderem um pouquinho como é que funcionou essa dominação inglesa sobre o território. Aí é o mapa em branco dos Estados Unidos, como a gente tem hoje. Num primeiro momento, a gente tem as 13 colônias se estabelecendo, que foi o que eu mostrei para vocês no mapa anterior. Num primeiro momento, essas pessoas que chegam, esses indesejados da Inglaterra, se estabelecem nesse território, que é as 13 colônias. Eventualmente, vão chegar outras nações. O território era muito extenso. Isso vai fazer com que outras nações da Europa queiram também viver naquele território e explorar aquele território. Então, aqui embaixo, onde está marcado, a gente tem territórios espanhóis, ou seja, são domínios espanhóis. Para além disso, a gente vai ter terras indígenas. Do mesmo jeito que tinham os nativos que viviam aqui no Brasil quando os portugueses chegaram, lá no território que hoje é os Estados Unidos, a mesma coisa. Também existiam tribos indígenas nativas daquele local que viviam lá. E a relação entre os colonizadores e os nativos foi basicamente igual nos dois casos. Para além disso, a gente também tinha outra nação interessada nesse novo território. A gente tinha os franceses. Então, disputando o território ali, a gente tinha mais ou menos 4 grupos. A gente tinha os ingleses, que chegavam fugindo das pressões da Inglaterra. A gente tinha os espanhóis, que estavam interessados em explorar o território. A gente tinha os franceses, que também estavam interessados em explorar o território. E no meio disso tudo, a gente tinha os indígenas, que estavam sendo espremidos por todas essas nações da Europa. Era um povo que já vivia na região há muitos e muitos anos, que era nativa daquela região e agora estava se vendo espremida por nações europeias que queriam explorar o território. Vai estourar, por causa de muitas pressões, um conflito entre a França e a Inglaterra. Essa guerra ela vai se desenvolver no território americano. A gente já viu que ali, disputando grande parte do território que hoje é os Estados Unidos, a gente tinha de um lado a Inglaterra, na figura dos ingleses, mesmo que fossem os ingleses indesejados, e a gente tinha os franceses atuando no território. Então, eles estavam disputando ali o território indígena, estavam disputando para ter mais terras, para ter uma economia melhor. Então, eles têm essa rivalidade e vai começar um conflito por causa disso. Eles vão começar a brigar por terras. Os franceses, eles têm uma sacada a mais. Eles vão atrás de algumas tribos indígenas sob o pretexto de, olha, esses caras, esses ingleses, chegaram aí, dominaram o território de vocês, expulsaram vocês, e a gente quer ajudar vocês a acabar com eles. Essa foi a proposta dos franceses para algumas tribos indígenas. Meio hipócrita, porque os franceses também fizeram a mesma coisa, mas eles ofereceram a mão primeiro aos indígenas para expulsar os ingleses. E aí, esse acordo se estabelece e os franceses, aliados a tribos indígenas, atacam as 13 colônias inglesas. Quando isso acontece, a guerra explode. Os colonos, que até então eram independentes, ou seja, eles se governavam, porque a Inglaterra não estava muito afim de saber o que estava acontecendo na colônia, eles vão pedir ajuda, porque agora eles têm 2 inimigos. Eles têm os franceses e algumas tribos indígenas que estão ajudando a esses caras. Então, para equilibrar a luta, os colonos, que eram os indesejados ingleses, vão pedir ajuda para a Inglaterra, para a coroa inglesa. Por conta de uma questão de rivalidade com a França, por uma questão de soberania, a Inglaterra vai aceitar ajudar esses colonos. Então a gente vai ter de um lado franceses e tribos indígenas e do outro colonos, as pessoas que já tinham vindo para o território, os tais indesejáveis, e as tropas inglesas que vão entrar no conflito. É um conflito que dura algum tempo, é um conflito bastante longo, bastante complexo, mas eventualmente a Inglaterra sai vitoriosa, consegue expulsar grande parte dos franceses e estabelece o domínio das 13 colônias. Só que isso vai ter um porém.
vai ter um alto custo, é uma guerra muito custosa, está acontecendo longe da Inglaterra, é uma guerra que vai demandar recurso, uma guerra complicada. E aí, quando a guerra acaba com a Inglaterra vitoriosa, os representantes do rei, o pessoal que vive na Inglaterra, vai começar a cobrar pela ajuda que eles ofereceram. Os colonos, os indesejados, estavam vivendo aqui, ganharam a guerra com a ajuda da Inglaterra, e aí o rei vai se aproveitar dessa situação. Olha só, ajudei vocês a ganhar a guerra, agora vocês vão ter que recompensar a gente, porque de fato foi uma guerra muito custosa para a Inglaterra, uma guerra que demandou muito dinheiro, muito recurso. Então os ingleses agora começam a cobrar, através de alguns impostos, os colonos, para meio que pagar essa ajuda que eles deram. E aí eles vão estabelecer algumas leis para reforçar essa cobrança de impostos. Por exemplo, a lei do selo, a lei do açúcar, a lei dos alojamentos, a lei do chá e as leis intoleráveis. Então a gente tem aí a lei do açúcar, que proibia a importação de rum estrangeiro e cobrava taxas do açúcar que não viesse das Antilhas Britânicas. Ou seja, os colonos, o pessoal que vivia no território que hoje é os Estados Unidos, só poderia comprar açúcar da Inglaterra. Era basicamente isso. O que a lei decretava era isso. Os colonos só poderiam comprar açúcar que viesse da Inglaterra. A lei do selo decretava que todo documento ou publicação que circulasse na colônia teria que ser selado, teria que ter um selo da Inglaterra, e se pagava para ter esse selo. Então, já são duas maneiras em que a Inglaterra está lucrando sobre os colonos. A lei dos alojamentos decretava que os colonos teriam que fornecer alojamentos e alimentação para as tropas inglesas, ou seja, agora que eles venceram a guerra, as tropas inglesas elas estão ficando no solo ali da Nova Inglaterra, junto com os colonos. Então, com a lei dos alojamentos, se decretava que os colonos deveriam fornecer acomodações às tropas inglesas, que vai gerar um custo, vai gerar um transtorno, porque essas tropas elas estão ali no território. A lei do chá. O chá era um produto que era muito consumido na Nova Inglaterra. Então, a lei do chá concedia à Companhia das Índias Orientais o monopólio da venda do chá, ou seja, mais uma vez, os colonos só poderiam comprar chá da Inglaterra. Então, todas essas medidas que foram adotadas, elas forçavam os colonos a depender da Inglaterra. E era uma coisa justamente que até então não havia. Até então, antes do conflito, os colonos eles se governavam, eles faziam comércio com quem eles quisessem, eles compravam de quem eles quisessem, eles vendiam de quem eles quisessem. E agora, com essas leis estabelecidas pela Inglaterra, não mais. Só podem comprar açúcar da Inglaterra. Tem que pagar pelos selos que vão nos documentos. Vão ter que fornecer alojamentos para as tropas inglesas. Só podem comprar chá da Inglaterra. E tinha também as leis intoleráveis, que eram medidas para conter o radicalismo, punindo severamente os envolvidos. Por quê? Todas essas medidas elas vão gerar descontentamento. Os colonos vão ficar revoltados com essas medidas, porque até então eles tinham liberdade. Agora não mais, agora eles estão dependendo fortemente da Inglaterra. Por causa desses impostos, vão começar a surgir reações violentas. E aí entra as leis intoleráveis. Qualquer um que se revoltasse contra essa situação seria punido fortemente, como a gente tem o exemplo, o massacre de Boston. Foi um protesto que até então estava pacífico, as tropas inglesas reagiram e acabaram matando 5 pessoas. Então o massacre de Boston acontece justamente por revolta e por protesto contra essas medidas que foram adotadas. Por conta desse massacre, a situação fica ainda mais crítica. Morreram pessoas, morreram colonos nas mãos de ingleses. Isso vai gerar uma revolta ainda maior na população e vai acontecer um evento chamado de Festa do Chá de Boston. Eu vou passar para vocês um trechinho de uma série. É uma série ficcional, mas com alguns eventos históricos, que se passa justamente nesse período da independência dos Estados Unidos. É uma ótima série, vale a pena assistir. Como trabalho ficcional, não dá para levar tudo ali ao pé da letra, não foi como exatamente as coisas aconteceram, mas para a gente ter uma ideia de como aconteceu esse processo, e em específico essa cena que eu vou mostrar para vocês, da Festa do Chá, quando os colonos revoltados, eles invadem navios ingleses
pegam os carregamentos do chá e jogam no mar. Eles destroem carregamentos de chá, como quem diz: não vamos ter que obedecer a essas leis que vocês estabeleceram. Não vamos comprar o chá da Inglaterra. A gente quer comprar o chá de quem a gente quiser, não especificamente da Inglaterra. Então, os colonos entram nos navios, pegam as caixas de chá e jogam elas no mar como forma de protesto. O que faz aqui? Tomando seu navio, legalista canalha. O que está acontecendo aqui? Ei! Dê um mergulho. Vamos ver de qualquer jeito. Ótimo. E se eles atirarem? Então atiraremos de volta. Muito justo. Avancem! Em guarda! Atenção! Tomem suas posições. Formação! Vamos abrir o carregamento. Amos! Se não nos deixar vender nossos produtos, não vamos deixar que vendam os seus. Não podem nos forçar a tomar seu chá nojento se estiver no fundo do porto. Preparar armas! Parem! 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 Não atirem! Governador, ele tem dezenas de Não homens. atirem! Se disparar agora, será um banho de sangue. Mas, senhor... Olhe para ele, capitão! Está induzindo você a atirar. Não torne Sam Adams um mártir. Abaixem as suas armas. Agora. Descansar armas. Descansar armas! Achei o vinho! Vejam a cara dele! É um imbecil. Esses eventos eles vão começando a acontecer por toda a colônia. Por toda a colônia americana vão surgindo esses conflitos, essas tensões vão aumentando. Chega uma hora em que a galera vai se revoltar e não dá mais para viver nessa situação. Apoiados aos princípios iluministas, da razão, das liberdades individuais, os colonos americanos vão se reunir e realizar o primeiro Congresso Continental da Filadélfia. É um congresso em que eles, de maneira democrática, de maneira diplomática, vão se organizar, vão fazer um documento com todas as medidas que eles querem mudar, todas as medidas que eles querem que seja atendido pela Inglaterra, e vão mandar esse documento para o rei. Reunir algumas medidas para melhorar a situação na colônia, vão mandar para o rei. O rei vai ignorar esse documento completamente. Eles vão se reunir mais uma vez, tendo em vista que a primeira tentativa foi fracassada.
e eles vão novamente se organizar dessa maneira, já que a primeira vez não deu certo. Eles mandaram a carta, não deu certo. Então, na segunda vez, eles se organizam com tropas. Eles nomeiam George Washington para comandar as tropas americanas e, a partir desse momento, vai se dar início ao conflito que vai levar à independência dos Estados Unidos. Durante muito tempo, os colonos vão lutar com os ingleses pela independência do território e a França vai entrar novamente nessa história. França, inimiga da Inglaterra. Agora a gente tem os colonos lutando contra a Inglaterra, então a França vai auxiliar os colonos a alcançar a independência. Então agora a gente tem, de um lado, os colonos e os franceses contra a Inglaterra. Lembrando que a Guerra dos 7 Anos causou um prejuízo na Inglaterra, um prejuízo financeiro. Então a Inglaterra já não estava muito bem dos pés quando se começa a Guerra da Independência. Então, ela é eventualmente derrotada com as forças somadas dos colonos e o apoio francês, e em 1783 ela reconhece a independência dos norte-americanos. Ou seja, eles desistem de influenciar no território, eles vão voltar para a Inglaterra e vão deixar esse novo território se governar sozinho. Eles viram que não ia ter mais como manter esse domínio sobre o território. E aí, em 1787, é promulgada a primeira Constituição dos Estados Unidos. É onde eles vão estabelecer suas leis, onde eles vão estabelecer seus princípios, e essa Constituição ela vai ser fortemente influenciada por princípios iluministas de igualdade, de liberdade, de defesa, de racionalidade. Tudo isso vai ser incorporado na Constituição dos Estados Unidos. E aí, por ter grande prestígio durante a Guerra de Independência, o primeiro governante dessa nova nação vai ser George Washington, que foi eleito. Agora a gente tem os Estados Unidos estabelecido como nação, se libertando da Inglaterra, o que antes começou como um território em que a Inglaterra não estava muito interessada. Aí, por causa dos prejuízos da guerra, ele começa a influenciar o território, os colonos se revoltam, levam esse processo de independência, e aí a gente tem a formação dos Estados Unidos. E eles vão continuar a se desenvolver, a gente ainda vai falar sobre eles, porque tiveram outros processos importantes nos Estados Unidos, mas sobre o processo de independência, como eles se estruturam, é isso. É assim que eles se libertam da Inglaterra e fundam os Estados Unidos, mais ou menos como a gente conhece hoje. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido, que tenha ficado tudo bem claro. Se não, por favor, enviem as dúvidas, as perguntas, as sugestões, o que quer que sejam, enviem para mim, para a gente poder estar conversando e estar sempre melhorando esse processo, que é muito novo, tanto para vocês quanto para nós professores, tá bom? Até semana que vem, um abraço, fiquem bem, tchau, tchau.